Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Nós vamos ler somente o versículo 22, parte A. Depois a gente vai continuar estudando a palavra de Deus, junto aos demais, lendo os demais versículos que fazem parte justamente desse trecho da Escritura. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Antes de você ler, eu quero ler um hino, de nome Mensagem Real. Ele diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador. Todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. No meu eterno lar não há perturbação. Eterno gozo e paz os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Tendo isso em mente, tendo essa canção em mente, eu quero dar início então à leitura de Atos, capítulo 22, versículo 22. Diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Somente a parte A do versículo. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. A gente lendo a palavra de Deus, a gente se depara com vários textos e vários direcionamentos. E eu chamo sua atenção para aquilo que Paulo tinha, essa mensagem da reconciliação. Essa mensagem que haveria de vir e mudar totalmente o mundo. E Paulo veio e recebeu da parte do Senhor esse sagrado empenho, esse sagrado ministério, onde ele deveria então levar a mensagem de Deus a todos aqueles quanto ele puder, mas especificamente aos gentios. E aí, lendo a palavra do Senhor, nós chegamos na semana passada, no capítulo 21, versículo 16. Momento da história onde Paulo está em direção a Jerusalém. E chegando ele, então, a Jerusalém, nós vamos perceber alguns acontecimentos. E diante desses vários acontecimentos, está realmente aquilo que nós lemos aqui. No ápice, no clímax dos acontecimentos, a multidão rejeitando Paulo por conta de uma palavra que ele disse. Então, eu quero chamar a sua atenção, quero te convidar para o que aconteceu antes disso, antes dessa frase. Antes de se dizer essa mensagem, antes de se escrever que a multidão ouvia Paulo, até ele dizer isso. O que aconteceu antes disso? Se ligar, funciona? O que aconteceu é que o evangelho incomodou. O que aconteceu é que o evangelho vinha sendo pregado nas províncias entre os gentios. E Paulo chega então a Jerusalém, logo ali no versículo 17 do capítulo 21. E a alegria, e a louvor, e a gratidão por parte de Paulo e por parte de Tiago, irmão de Jesus. Eles estão ali agradecidos, exultantes, pela oferta que Paulo traz, que vai prover então aquela região que passa necessidades. Estão agradecidos porque o Senhor vem operando maravilhas entre os gentios, porque o Senhor vem operando maravilhas no meio também dos judeus. Então o evangelho chega e chega com força,
chega mudando as pessoas, mudando a realidade das pessoas. Isso é transformador, isso é maravilhoso. Porque somente o Evangelho faz isso. Somente a palavra de Deus faz isso. Não há nada mais que faça, que tenha tamanho poder para transformar as pessoas do que o Evangelho. Absolutamente nada. Por mais que o ser humano tente buscar outras coisas, em outras coisas, o seu sentido de vida, o motivo para viver, somente no Evangelho ele encontra aquilo que realmente preenche o seu coração. Preenche totalmente o seu coração. E aí, após um momento de gratidão, um momento de euforia, um momento de alegria, é falado a respeito dos ritos, dos rituais. Tiago, sendo um líder em Jerusalém e sabendo como as coisas estão acontecendo ali, ele instrui Paulo a realizar os ritos judaicos para demonstrar aos judeus que Paulo não era aquele homem que era contrário aos judeus, mas sim um homem que estava fazendo a vontade de Deus quando estava levando o Evangelho adiante. Então ele é direcionado: Paulo, mostre a eles que você não é alguém que está contra a nossa tradição, que você não é alguém que não está contra a palavra dos nossos pais. Mostre a eles. E Paulo então vai fazer justamente isso. Atendendo ao conselho dado por Tiago, ele vai realizar os rituais feitos por aqueles que faziam os votos de Nazireu. São aqueles votos onde a pessoa não corta o cabelo. Então, em determinada época, ele vai cortar o cabelo e aí ele vai entregar então o seu voto, a sua dedicação junto com o seu cabelo cortado, ali a sua dedicação ao Senhor. Pagar as ofertas que ele deve entregar ali ao Senhor. Paulo faz isso e faz certinho, junto com mais 4 homens que estão ali dispostos a demonstrar àquela comunidade que ele, Paulo, ele ama o Senhor revelado no Antigo Testamento. O Senhor da Antiga Aliança, ele ama o Senhor da Nova Aliança. Que Paulo não está contra aquilo que é crer no Senhor, Criador dos céus e da terra. Eles estão empenhados nisso. E Paulo, então, como um grande evangelista, um grande missionário, alguém que se dedicava, alguém que abriu mão da própria vida, dos próprios desejos, das próprias vontades, para que outros se achegassem a Cristo, ele realiza então, mesmo nós hoje sabendo que Paulo sabia claramente que o que traz salvação não são os ritos, mas ele respeita aqueles que creem assim. Quando você lê Romanos capítulo 14, ele deixa isso de forma muito clara. Ele respeita aquele que crê em dias de festa, como respeita aquele que não crê em dias de festas. Ele respeita aquele que crê que pode comer determinado alimento, como respeita aquele que crê que não há problema em comer qualquer tipo de alimento. Ele respeita cada um, porque o objetivo dele, principal, é levar o Evangelho adiante. Então, para não criar dissensões, para não criar problemas, para não criar nenhum tipo de desavença desnecessário, Paulo se dobra aos rituais que são realizados por aqueles judeus, para que eles vejam então ele realizando os rituais. Isso demonstra a eles que ele não luta contra aquilo, que a sua mensagem, o objetivo da sua mensagem é outro. Não tem o foco de lutar ou destruir o judaísmo. É muito diferente disso. E aí nós percebemos então, após ler esse relato, nós percebemos que Paulo ainda assim, mesmo realizando aquelas ações, ele vai ser preso. E isso está entre o trecho que está do versículo 27 até o versículo 36. Paulo traz ofertas a Jerusalém. Paulo se encontra com o principal líder do cristianismo naquele momento, naquela época. Paulo se dobra a fazer os rituais religiosos de purificação para que aqueles judeus percebam que ele, Paulo, não tem absolutamente nada contra as práticas dele, que a sua mensagem é outra, mas ainda assim Paulo é preso, Paulo é levado à prisão.
E durante esse momento, eu quero chamar a sua atenção para o que realmente está acontecendo aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o que está por trás desses acontecimentos. É justamente isso aqui. Há uma prisão realmente. Há uma prisão que é demonstrada aqui. Mas é uma prisão que é muito mais profunda. É a prisão da alma. A prisão desses homens que estão espancando Paulo, a prisão desses homens que estão desejando a morte de Paulo, a prisão desses homens que querem a total aniquilação do outro ser humano, a total destruição do outro. E aí nós percebemos no texto, ali no versículo 28, que eles tinham a compreensão errada do objetivo de Paulo. Acompanhe a leitura no versículo 28. Gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Pergunto, este era o ensino de Paulo contra o povo de Israel? Contra a lei? O ensino contra o lugar onde ele estava agora no templo? Quando você acompanha as pregações de Paulo, você percebe que em momento algum ele prega contra o povo de Israel. Em momento algum ele é contrário ao povo de Israel. Muito pelo contrário, quando você lê Romanos, você percebe um intenso respeito pelo povo de Israel, o povo que recebeu primeiramente a aliança. Quando você olha as pregações de Paulo e o empenho dele, ele vai primeiro às sinagogas para explicar, para divulgar o Evangelho, tamanho o amor que ele tem por esse povo. Ele deseja que esse povo seja salvo. Paulo estava, porventura, pregando contra a lei? De forma alguma. São inúmeras as vezes que Paulo usa da lei para anunciar Jesus Cristo como Senhor. Pega textos do Antigo Testamento e faz a ligação direta dizendo, está vendo? A lei falava desse Salvador que haveria de vir. Paulo tinha um pleno conhecimento da lei. Fariseu, da tribo de Benjamim, instruído por Gamaliel, provavelmente neto de Hilel, um dos grandes mestres da lei de sua época. Se dedicava realmente a conhecer a lei e conhecia de forma tão plena que quando ele entendeu, por meio daquele encontro que ele teve com Jesus, que Jesus é o Cristo, ele fez questão de utilizar-se da lei para fazer com que aqueles que eram judeus conhecessem a Jesus. Paulo alguma vez prega contra o templo, contra aquele local? De forma alguma. Paulo não faz isso em momento algum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pregações de Paulo nem citavam o templo. Nem mencionavam, não traziam menção. Nada era falado a esse respeito. Então a primeira coisa que a gente percebe, esses homens estão aprisionados. Uma prisão da alma, onde eles criavam as suas conjecturas e diziam, bom, está acontecendo algo contra nós. Está acontecendo algo para nos destruir. Está acontecendo algo aí que vai acabar com o nosso povo, com as nossas leis e com o nosso local santo. Eles criaram isso na sua cabeça, de cunho próprio. Não era essa a mensagem de Paulo. Essa era a mensagem que eles tinham, que eles criaram na sua própria cabeça. A segunda coisa da prisão que eles tinham era uma prisão que trazia violência, gerava violência, uma violência exagerada, exacerbada, uma violência que causava destruição. Acompanhe no texto e você vai perceber que Paulo estava sendo espancado, versículo 32. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão.
quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Eles estavam espancando Paulo. Estavam batendo, estavam tentando matá-lo, realmente. Não estavam ali com a varinha ou com o chinelo. Estavam dispostos a matá-lo. Dispostos a acabar com a vida dele. E aí você percebe que nem a chegada dessa guarda romana pararam essa violência. Versículo 35. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. O povo estava tão disposto a cometer um ato de violência que nem a presença da guarda romana fez com que eles parassem. A prisão da alma gera isso. Gera uma espécie de idolatria. Uma espécie de destruição do próprio ser. Do ser humano. E por fim a gente chega numa parte importante do texto, que é o discurso de Paulo, capítulo 22, versículo 2. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Eles tinham um completo respeito por outro judeu, mas um respeito maior ainda por um judeu que conhecia a sua própria tradição. Um judeu que conhecia a lei. Um judeu que conhecia a língua que por eles era tida como sagrada. A língua que foi falada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus provavelmente falava 3 línguas no mínimo. Aramaico, hebraico e o grego. Paulo, além dessas 3, provavelmente falava ali o italiano, o latim. O latim na época. Então, homens que falavam mais de uma língua. E aí Paulo, em sua defesa, ele vai usar da palavra para falar a esses homens que são seus agressores. Esses homens que querem matar ele. Querem lhe tirar a vida. E o que entra na nossa mente, o que fica destacado, por que Paulo? Por que falar aos agressores? Por que não ficar quieto? Esses homens querem a sua morte, Paulo. Esses homens estão te espancando. Por que falar mais uma vez com eles? E agora eu quero retomar um pouquinho o pensamento, para a gente conseguir chegar ao entendimento do texto. Qual que era a grande dificuldade desses homens que estavam aprisionados? Não era Paulo que estava prisioneiro ali, eram esses homens. Qual que era a mentalidade deles? Esse tal de Paulo, ele está lutando contra nós. Ele prega contra o nosso povo, contra as nossas leis, contra o nosso templo. Esse tal de Paulo está convencendo as pessoas de uma outra crença. A tal da seita do caminho, como era conhecido o cristianismo na época. Esse tal de Paulo abandonou a nossa fé. Ele é um traidor completo. Não merece o nosso respeito, não merece a dignidade, o direito à resposta. Esse tal de Paulo não merece absolutamente nada, senão a morte. Esses homens abandonaram os preceitos da lei. Esses homens abandonaram os preceitos dados por Deus por conta daquilo que era a ilusão criada em seu próprio coração. Eles abandonaram Deus e colocaram a religião no lugar de Deus. E abraçaram a religião de forma tão intensa, tão forte, que estavam dispostos a cometer um crime contra Deus em defesa da sua própria religião. Eles eram os verdadeiros prisioneiros. Esses homens que lutavam, estavam impelidos em causar destruição. Eles eram os verdadeiros prisioneiros. E aí Paulo começa a sua defesa em aramaico.
E quando eles percebem, eles se calam e Paulo começa a falar quem ele é, o que aconteceu com ele, a sua conversão naquela estrada em direção a Damasco. Como o Senhor Jesus apareceu a ele. E em determinado momento dessa história, Paulo diz a seguinte frase, no versículo 21. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. E aí o versículo 22 completa. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Qual que era o grande problema desses homens? Qual que era a grande dificuldade desses homens, então, que queriam matar Paulo? Era realmente aquilo que eles criaram em suas mentes? Era o templo? Era a lei? Eram os profetas? Era o povo? Era Paulo em si? De forma alguma. O grande problema deles era que os gentios estavam sendo salvos. E na mentalidade deles, eles tinham um privilégio maior do que os gentios. Eles mereciam ser salvos. Deus amava só eles, mais ninguém. Só eles tinham direitos. Só eles poderiam receber as bênçãos de Deus e ninguém mais e nada mais. E aí quando Paulo afirma que ele foi enviado aos gentios, se escandaliza eles a tal ponto que o desejo de matar se inflama ainda mais. E aí eles se fecham completamente. Eles aceitariam plenamente o sacrifício de Paulo, aceitariam plenamente a sua purificação, se Paulo estivesse dizendo ali, vocês são especiais, vocês são maravilhosos, vocês que receberam a palavra. Ai do mundo se não fosse vocês. Os escolhidos de Deus, os abençoados de Deus. Ai do mundo se não fosse vocês. Aquele que é o povo de Israel, escolhido. Eles iam aceitar muito bem esse discurso. Aceitaram que Paulo se encontrou com Jesus e não calaram ele. Aceitaram que Paulo teve a sua visão retirada, mas que por meio da oração de Ananias, ele voltou a ver. Aceitaram que Paulo foi levando o evangelho, até que Paulo diz que a salvação é para os gentios também. Que a salvação é para aqueles que ainda não ouviram. E aí nesse momento não tem conversa mais, não tem mais discussão. Eles não queriam aceitar que os gentios também tinham parte no reino de Deus, na nova aliança. Pois bem, se nós lermos capítulo 21 e capítulo 22 inteiro, entenderemos justamente isso. Pastor, você pulou alguns trechos. Sim, se nós lermos inteirinho, os 2 capítulos aqui, agora, a gente sai daqui umas 10 horas da noite. O meu objetivo não é te segurar até 10 horas da noite, é que você entenda o texto. O que está escrito aqui. E que durante esses 2 capítulos, o grande foco, o grande objetivo é você entender que esses homens tinham um problema muito sério. Eles achavam que só eles mereciam a salvação. Só eles tinham os privilégios dados por Deus. Só eles mereciam as bênçãos de Deus. E os demais, e quem levasse a mensagem aos demais, e quem buscasse que outros recebessem o Senhor, mereciam a morte. Somente eles poderiam ter esses privilégios e nada mais e ninguém mais. Os verdadeiros prisioneiros eram eles. Eu não tenho dúvida de que esses homens estavam totalmente aprisionados. Eu não tenho dúvida de que esses homens estavam totalmente algemados naquilo que eles achavam que era realmente servir a Deus. Então, diante disso, diante do entendimento correto do texto, diante da leitura correta do texto,
O que fica realmente para nós pensarmos? Primeiro, alguns detalhes. Por que Paulo não foi preso? Por que ele não foi preso? Qual foi o motivo? Ele não foi preso porque ele disse: vamos destruir esse templo. Ele não foi preso porque ele disse: vamos destruir a lei, vamos acabar com a lei. Ele não foi preso porque ele disse: o povo de Israel deve ser destruído, aniquilado. Esse povo deve ser diluído. Ele não foi preso por isso. Ele não foi preso porque ele levou um grego no templo, até porque ele não fez isso. Ele não foi preso por isso. Ele não foi preso porque ele chegou para os demais e disse: vamos continuar pecando e vamos abraçar o pecado de tal maneira, porque o Senhor Jesus veio, pagou o preço e agora nós não precisamos mais se preocupar com o nosso pecado. Ele não foi preso por isso. Ele não foi preso porque ele aceitou o pecado e tentou extinguir toda a lei e os profetas. Ele não foi preso porque ele disse: vamos destruir as sagradas escrituras que nós temos seguido até aqui. Ele não foi preso por isso. Vamos destruir a lei e os profetas. E aí o pessoal se indignou e falou: não, esse homem está com algum problema. Ele está realmente querendo destruir. Pensando sobre isso, irmãos, primeira coisa importante que nós precisamos entender nos nossos dias. Nós vivemos um evangelho de fachada muitas vezes. E a nossa sociedade vive um evangelho de fachada. Um evangelho podre. Um evangelho que é para agradar os homens. Um evangelho que é divulgado para que você se sinta confortável e as pessoas ao seu redor não tenham consciência de pecado, não tenham consciência da destruição que o pecado traz em suas vidas. De tal maneira que hoje as pessoas que pregam contra o pecado, as pessoas que pregam a favor daquilo que é o evangelho verdadeiro, pois o mesmo Cristo que disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra, foi o Cristo que disse: vai e não peques mais. O mesmo Cristo que curou o cego é o mesmo que disse para ele: agora vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Esse mesmo Cristo que ama é o Cristo que disse em sua pregação: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse Cristo que fala contra o pecado, que pede arrependimento, esse Cristo tem sido apagado. E tem sido desenhado um Cristo de fachada, que é um Cristo que não é apresentado nas Escrituras. E aí, quando você fala contra o pecado, quando você fala contra a mentira, quando você fala contra a fofoca, quando você fala contra o roubo, contra o estupro, contra o furto, contra a homossexualidade, você é taxado como alguém sem amor. Você é taxado como alguém que não respeita as diferenças. E aí algumas pessoas pegam e falam: estão nos tratando como trataram Paulo. Porque esses fariseus que gostam da lei estão nos tratando como trataram Paulo, estão nos prendendo. Só que Paulo não foi preso por conta da sua obediência à lei. Ele foi preso justamente porque ele estava pregando o evangelho. Ele não foi preso porque ele era um pecador, porque ele era um homossexual e estava plena atividade homossexual. Ele não foi preso porque ele era um ladrão. Então não venha se comparar, ou não queira comparar aquele Paulo preso aqui, com você que aceita o pecado de tudo e todos e abraça o pecado. É errado isso. Você que ama o pecado e quer continuar no pecado, e aí fala: todo mundo que fala contra o pecado é fariseu. Está vendo? Fizeram com Paulo, agora estão fazendo com a gente, que queremos viver nos nossos pecados.
Não é isso. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que aconteceu. Paulo estava sendo preso por quê, então? Estava sendo preso porque pregava o evangelho aos gentios. Você pode se comparar com Paulo. Os fariseus estão atrás de mim. Desde que você esteja pregando o evangelho. Que você esteja sendo criticado por pregar o evangelho. Não por conta dos seus pecados. Por conta de você amar o seu pecado. E não querer largar dele. Aí não é porque os outros é fariseu que te aponta o seu pecado. É porque o outro é luz. E treva no meio da luz fica muito mais claro de ver. Muito mais fácil para ver. Seu pecado no meio de quem demonstra luz vai ser fácil, vai ser evidente. Isso vai te causar aflição, tristeza, vai causar um nervosismo no seu coração, porque o seu pecado vai ficar mais evidente ainda. Então não venha se comparar com Paulo, porque você quer viver nos seus pecados. Você pode se comparar com Paulo, se você está sendo repreendido, oprimido, se você está sendo aprisionado, porque você leva o evangelho. Porque é justamente esse o motivo que levou Paulo à prisão. Esse é o motivo pelo qual eles queriam prender Paulo. Quando ouviram que Paulo teria que levar o evangelho aos gentios, então as pessoas não quiseram mais ouvir, se calaram. Por quê? Porque o compromisso deles não era com Deus. Não era com o evangelho. Aqueles falsos argumentos caíram por terra naquele momento, apareceram na hora. E aqui cabe mais um detalhe, para que você preste bastante atenção. Você pode se purificar, fazer os rituais que o outro quiser, se parecer com ele do jeito que quiser. Você pode até ir ao templo, você pode até bater palmas quando ele falar na língua sagrada, falar de um jeito que os outros gostam de ouvir. Você pode fazer tudo isso. Você pode tentar agradar o outro da maneira que for. Mas se ele não tiver compromisso com Deus e a sua palavra, nada do que você fizer vai adiantar. Sabe por quê? Porque o evangelho vai ofender essa pessoa todas as vezes. Todas as vezes que for pregar. Todas as vezes que for falar. E a briga dele não é contra você, é contra o evangelho. A luta dele é contra o evangelho. Contra o reino que você anuncia. Quando a sua presença chega, o reino de Deus chega junto. E aí ele tem um problema. Ou ele recebe a Cristo, ou é demonstrado claramente quem ele é. Paulo não foi preso. Não foi preso por estar pecando. Ele foi preso porque estava anunciando o evangelho. Não compare os falsos profetas dos nossos dias com esses homens que eram presos porque amavam o Senhor. Julguem sim, tenham discernimento de julgar cada palavra dita por qualquer pregador. Percebam se eles estão falando a verdade ou a mentira. E se estiverem falando contrário às Escrituras, falando a mentira, se afastem. Tenham como maldição essas palavras. É isso que a Bíblia nos recomenda. Esses são falsos mestres, lobos devoradores, dispostos a destruir. Não se engane, de Deus não se escarnece. Não se engane, não aceite o pecado como algo normal. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, seja fiel a ela. Eu estou tentando ser o mais claro possível, porque infelizmente em nossos dias, eu estou vendo alguns cristãos sendo enganados por alguns tipos de discursos banais, que não estão nas Escrituras. Aí se algum cristão chega e repreende com a palavra de Deus, abre a Bíblia e fala, olha, está escrito aqui, você está errado, ele é tido como alguém sem amor, sem carinho. Ele é tido como alguém que é muito duro, que é um fariseu.
Gente, falsidade, mentira, tem que ser tratado como mentira. Mentira é feio, né? Exatamente. Tem que ser tratado. E aí a gente vive numa época onde os cristãos ouvem a mentira, guardam ela no seu coração, e aquele que tenta apontar a verdade é tido como errado. Precisamos acordar. O que levou Paulo realmente para a prisão? O fato dele ser fiel ao Evangelho. O fato dele pregar aos gentios. E aí, vale a meditação. Se você fosse Paulo, por qual motivo que você seria preso? O que te levaria para a prisão? Qual era o motivo? Será que se entrasse pessoas assim, cheias de ódio no coração, pessoas que não querem que outros sejam salvos, prenderiam você? Pessoas que não querem que o Evangelho chegue até outras pessoas que ainda não conhecem, prenderiam você? Ou você se parece tanto com essas pessoas que eles falam, não, esse aí é um dos nossos. Chama ele para ajudar. Chama ele para estar com a gente. Não pode prender esse. Esse aí ajuda. Ele não atrapalha a nossa causa de lutar contra o Evangelho. Esse aí espalha, ele não ajunta. Qual seria o motivo? Por qual motivo você seria preso? Pelos seus pecados, os seus delitos? Pela sua falta de dedicação e amor a Deus? Pela sua falta de empenho em sua palavra? Qual é o motivo que te levaria realmente à prisão? Porque eu desconfio que muitas pessoas, muitos cristãos, são julgados hoje, nos nossos dias, não é porque estão levando o Evangelho. Eu desconfio que estão sendo julgados porque estão se parecendo mais com o mundo do que com Cristo. E aí falam, em alto e bom som, que o que está faltando é amor. Não é amor, está faltando você tomar vergonha na cara e servir a Jesus. Está faltando você parar de falar que serve e servir de verdade. Não é que está faltando amor. Amor tem bastante. Aliás, nós temos todo o amor já derramado sobre as nossas vidas. O amor de Cristo, o amor de Jesus. Todo o amor do qual precisamos. E aí o que precisamos realmente é pensar se damos valor a esse amor, ao ponto de levar ele adiante, àqueles que ainda não conhecem. Eu quero te convidar realmente a pensar sinceramente nesse relato que nós temos na Palavra de Deus. E pensar, se você estivesse ali no lugar de Paulo, se esses homens te abraçariam e te dariam um beijo na face, falariam, vem com a gente porque você é um dos nossos, ou sentiriam o desejo também de escarnecer de você, de bater em você, de aprisionar você, de te matar. Por quê? Porque você está numa vida igual a deles de pecado? Não, porque você está levando o Evangelho. Porque você está batendo forte nas portas do inferno, nas portas que não prevalecem contra a igreja. Eu gostaria que você meditasse sinceramente nisso. Se o mundo te abraça hoje, te recebe hoje, porque você se parece demais com ele. Se há pessoas que não te aceitam, que não te recebem, justamente porque você se parece demais com Jesus Cristo. Acontece isso com você? O desafio e a reflexão nossa para essa noite é justamente essa.
Deus abençoe você. Que eu e você tenhamos em nossas mentes a quem realmente devemos servir. E eu quero te convidar para fazer uma leitura desse texto junto comigo, essa leitura que está projetada, e que isso traga à mente realmente quem você é, que isso traga à mente realmente qual é o seu ministério aqui nessa terra. Vamos lá? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não é falta de amor pedir para que alguém se reconcilie com Cristo. Aliás, é demonstração de amor. Demonstre o amor de Cristo da mesma forma que o apóstolo Paulo e que os demais discípulos de Jesus e que o próprio Cristo demonstrou estando aqui na face dessa terra. Levem o evangelho em sua inteireza. Não o cortem pela metade para agradar as pessoas. Levem ele do jeito que ele é, a fim de que pessoas sejam transformadas pelo poder do evangelho. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é desafiadora, Pai. Ela nos desafia nessa noite a nos colocarmos na posição do apóstolo Paulo e a refletirmos se teria, porventura, acontecido da mesma forma se fosse um de nós ali naquele momento. Ela nos desafia, Pai, a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Ela nos desafia a nos mostrarmos ao mundo como homens e mulheres que servem a Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a nos posicionarmos como teus servos em meio a essa guerra tão grande, essa guerra contra o pecado. Ajuda-nos a nos posicionarmos como homens e mulheres que levam o evangelho que traz a salvação a todo aquele que nele crê. Retira essa hipocrisia de nós, de querermos sermos bem aceitos pela sociedade. Nós não buscamos a glória dos homens, buscamos a sua glória, Senhor Deus. Nós não buscamos a glória dos homens, buscamos a sua glória. E somente há um caminho, Jesus Cristo é o caminho, não há vários caminhos. Há somente uma verdade, Jesus Cristo é a verdade, não há várias verdades. Há somente uma vida verdadeira, e este é Jesus, não há outra vida para nós. Que caia por terra toda hipocrisia, todo tipo de aceitação do pecado. Que caia por terra todo tipo de busca que possa ter em nossos corações pela glória dos homens. Que sejamos preenchidos pelo desejo fervoroso de agradar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Com um cântico, uma oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, e você tenha uma semana vivida diante do Senhor.